continuar. Por enquanto só tá você, mas eu acredito que sexta-feira é meio difícil, né? Mas Mas tá, porque como também é reoferta, pode ser que a pessoa ainda não muitos, esteja ligado, né? mas foi mandado mensagem, né? Mas em todo caso a gente vai iniciar, tá, Vitor? E aí eu vou Beleza. naquele mesmo esquema, vou explicando e depois eu paro e quando você tiver dúvida a gente conversa, beleza? Ok. Só te alertar aí na tela, tá com uma projeção de várias telas, aquelas É, que eu telas ainda, infinitas. porque eu ainda vou projetar Ah, tá. aqui o. Maravilha. Deixa eu dar sair primeiro. Vai ser essa aqui. Vamos primeiro só fazer um. Bom, a gente parou, né, na questão de determinar números de prótons, elétrons e nêutrons, né? Que nós já temos a definição do átomo, que é constituído dessas três partículas. E aí eu só vou complementar aqui que quando a gente tem um elemento, né, que eu chamei de X, a gente tem que encontrar o valor de Z e o valor de A lá na tabela periódica, né? Então, aqui como exemplo, a gente tem o carbono, se a gente pegar lá o carbono, ele é representado pelo C, ele tem 6 prótons e 6 elétrons, e a sua massa é 12. Acontece que quando a gente olha a tabela periódica, a gente sabe que não só existe esse carbono 12, existe também o carbono 13, né, cuja massa dele é 13, e o número atômico também é 6. Também existe o carbono 14, né, que a gente conhece como um dos elementos que é usado para datação. Por que eu estou mostrando isso? Porque nós aprendemos na aula passada a calcular a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, né, para cada elemento químico. Então, a gente precisa olhar agora para esses três tipos de carbono e dizer o que eles são um do outro, tá? Então, esses três tipos de carbono, eles são chamados de isótopos. Por quê? Porque eles Tem o têm mesmo o número de mesmo, prótons. exatamente, o mesmo número de prótons, Uhum. né? E só diferem no número de massa. Isso é importante, né, porque a gente sabe que muitos elementos são isotópicos, né? A gente tem silício, né, que também tem o silício 26, né? Tem o 26, 12, né, que ele é do número de massa 12, tem o silício 28, tem o silício 29, tem o silício 30, tem o silício 32. Então, o que um é do outro? Então, são todos isótopos, né? São todos isótopos. E a gente tem que saber isso porque nós tivemos aí um caso muito falado no Brasil, que foi o caso do Césio, né? O Césio 133, ele é o que a gente tem na tabela periódica, mas o Césio 137 é o radioativo, né? Para a gente saber que são os seus isótopos. Por que isso? Porque a gente precisa comparar um elemento com o outro e dizer o que eles são. Então, além dos isótopos, nós vamos ter aqui um outro exemplo, que é o caso do argônio com o cálcio, em que ele tem a massa 40, ambos têm a massa 40, e diferem apenas aqui o número de Z, que é o número atômico. Então, a gente comparando um com o outro, a gente vai falar que eles são isóbaros. O que são isóbaros? Apresentam, né, mesmo número de A, que é a massa, né? Então, toda vez que a gente comparar elementos que apresentam o mesmo valor de A, eu vou chamar eles de isóbaros, certo? Mas nós também temos um outro caso. A gente pegar aqui o silício, né, que eu já falei, o silício agora 28, de Z14, e comparar ele com magnésio 26, existe também vários magnésios. Eu percebo que eles não têm o mesmo número de A e também não têm o mesmo número de Z. O que eles têm de igual? Quando a gente calcula
prótons, né, números de prótons, elétrons e nêutrons, a gente vai ver o seguinte, ele tem 14. São isótomos, né? São isótomos, exatamente, Vitor, porque tem o quê? O mesmo número de Nêutrons. nêutrons, né? Se a gente calcular, porque magnésio, 26, elétron, próton, perdão, coloquei errado aqui. Próton, 12, elétron também são 12, e nêutrons são 14. Então, a gente comparando, eles são isótomos, né? Isótomos, porque tem o mesmo número de nêutrons, né? E, por fim, a gente tem um caso do oxigênio, 2 menos, que aqui já é um íon, né? Se eu comparar ele com o sódio, que também é um íon, ele tem oxigênio 16 de massa e 8 de prótons, né? Ou Z. O sódio tem 23 e 11 de número de Z. Quando eu calculo prótons, elétrons e nêutrons para cada um, tem 8 elétrons aqui. Não é 8, porque ele é um íon, está dizendo que menos 2 é que ele ganhou 2 elétrons. Então, se ele fosse um átomo, ele seria 8 elétrons, né? Mas como ele ganhou 2, ele vai ter aqui 10 elétrons. E nêutrons? 8. Aqui para o sódio vai ser 11 prótons e elétrons. Opa, não será 11, porque aqui está dizendo que ele é mais um, perdeu um elétron, né? Então, vai ser 10. E número de nêutrons vai ser 12. O que a gente tem de semelhança aqui? Eles são semelhantes em números de elétrons. Então, eu vou chamar que eles são isoeletrônicos, tá? Então, fazer todas essas comparações é pertinente, porque vai ter situações que você vai estar ou com um desses elementos na forma isotópica, ou você vai estar comparando um átomo com um íon e vai dizer a sua semelhança, né? E aí, feito isso, a gente já pode, então, continuar aqui a parte que é a distribuição eletrônica, a estrutura eletrônica para esses elementos químicos. Então, a gente vai começar a entender que, se eu já sei que um átomo tem prótons, elétrons e nêutrons, sabendo que são os elétrons que se deslocam, a gente vai começar a entender como que esses átomos estão distribuídos na tabela periódica. Então, qual que é a estrutura eletrônica desses átomos, né? Então, a gente começa a entender os 4 números quânticos, porque são os 4 números quânticos que vai mostrar para nós em que posição um elétron, o primeiro elétron que eu estou adicionando aí, que está adicionado ou acomodado em volta desse núcleo, aonde que ele está, né? Então, esses 4 números quânticos, ele, na verdade, é um resumo, né, da equação de Schrödinger, em que a gente consegue calcular a posição de um determinado elétron. Então, a gente precisa entender quem são esses 4 números quânticos. O primeiro número quântico, a gente vai chamar de número quântico principal, ele vai representar os níveis de energia, porque a gente já sabe que o elétron está em volta de um núcleo, né? E a gente viu que são níveis de energia, são as órbitas que estão em volta. Então, esse núcleo, né, ele é muito pequeno e a gente tem, então, os elétrons em volta dele. Bom, eu preciso saber, então, em que nível, né, de energia está esse elétron. Então, a gente, lá no ensino médio, vocês costumavam ver que a gente falava de camada. K, L, M, N, O, P, Q, que são justamente 7 camadas, né, que eu posso estar encontrando esses elétrons. Então, o número quântico principal eu defino por N, só que é um número, né? Então, para cada letra, eu vou dar uma numeração. Quando o N for igual a 1, eu estou falando da camada K. Quando for 2, da camada L. Quando for 3, da M. 4 da N. 5 da O. 6 da P e 7 da Q. Então, quando eu falar assim, o elétron está no N igual a 4. Bom, ele está no nível N, né? Ou N igual a 2, ele está na camada L. Ou seja, é onde eu estou querendo encontrar esse elétron. Então, vamos imaginar que a gente tem que identificar um determinado elétron e vamos usar uma analogia como se fosse um prédio de 7 andares, né? Então, eu posso dizer, ele está no apartamento 2, está no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Então, eu preciso saber em que andar está esse elétron. Então, eu divido aí
em níveis, né, nesses 7 níveis de energia. E o que a gente precisa também entender, que quanto maior o valor de N, maior a energia do elétron. Ou seja, quanto mais afastado o elétron estiver do núcleo, maior é a energia dele. Porque Bohr falou para nós que a energia, ela é estacionária, né? Ela é quantizada. Para eu excitar um elétron, ele sair do nível para o mais externo, eu tenho que fornecer energia quantizada para ele, né? E aí, quando ele retorna, ele emite fóton na forma de energia, né? Bom, aí, a gente precisa entender que, se eu tenho um prédio de 7 andares, são 7 andares que eu posso encontrar esse elétron, mas eu preciso saber em que apartamento. Então, eu vou entender que eu tenho subníveis de energia, que vai ser o segundo número quântico, que eu vou chamar de número quântico secundário. Ele determina a órbita, tá? A órbita aonde esse elétron está. Ele vai assumir valores, né, entre 0 e n menos 1. Ou seja, quando eu tiver esses valores, que vai ser 1, 2, 3 e 4, 0, 1, 2 e 3, eu vou dizer que eu tenho algum, ou é o subnível S, ou é o P, ou é o D, ou é o F. Ou seja, eu vou encontrar, né, esse elétron dentro desse subnível. Então, isso quer dizer o seguinte, que cada camada, que eu chamo de nível principal, vai ter um subnível ou vários subníveis nessa camada, né? E aí eu preciso saber, então, se o elétron está na camada 3, mas em que subnível ele está? No S, no P, no D? Vai depender da quantidade de subníveis que cada nível vai comportar. Então, ele só vai poder assumir tais valores. Quando eu falo que L for igual a 0, eu estou falando do subnível S. Quando eu falar que L é igual a 1, eu estou falando do subnível P. Quando L for igual a 2, eu estou falando do subnível D. E quando L for igual a 3, eu estou falando do subnível F. Então, sabendo que eu tenho 7 camadas, eu já sei que N, né, a gente já viu anteriormente, representa as camadas, né? Nível 1, ele está no nível 1, mas em qual subnível? No 0? Então é no subnível S, se o L for igual a 0. Então a gente vai começar a entender como encontrar esse elétron de acordo com esses 4 números quânticos. O terceiro número quântico, né, que é só para mostrar, né, que é o S, P, D e F, né, e que vai ser indicado, né, a gente não pode usar letras, a gente está falando de número quântico, né, se eu falo de número quântico e ele é secundário, eu quero saber qual é o número, ou é 0, ou é 1, ou é 2, ou é 3. Por que ele não passa de 3? Porque, por enquanto, nós só temos 118 elementos químicos na tabela periódica. Se descobrirem algum outro elemento químico, ou se criarem um novo elemento químico, pode ser que aumente aí a camada e também o subnível. E aí, o terceiro número quântico é o número quântico magnético, que eu chamo de ML, tá? Por que ML? Porque o número quântico magnético, que representa M, depende do L. Como assim? Ora, se eu disse para você que eu tenho um prédio de 7 andares, e cada andar representa um nível, e cada nível tem subníveis, eu preciso saber em que apartamento esse elétron está. Será se é no apartamento S, no P, no D ou no F? Eu só vou ter essas 4 opções, né? Mas eu não falo letra, eu falo 0, 1, 2 e 3. Porque quando for 0 é o S, quando for 1 é o P, quando for 2 é o D, quando for 3 é o F. Mas eu preciso dizer, então, que esse núcleo quântico magnético é como que eu vou encontrar no espaço, nesse orbital, nessas órbitas, que são esses subníveis, a orientação desse elétron. Então, a gente vai representar que para cada subnível, ele vai ter uma quantidade de cômodos, né, ou caixinhas, né, vocês vão lembrar lá que a gente desenha umas caixinhas. Então, o subnível S, ele vai ter apenas um orbital, ou seja, uma caixinha. O subnível P, ele vai ter 3 orbitais, 3 caixinhas. O subnível D vai ter 5, e o subnível F vai ter 7. Então, eu vou encontrar ele em uma dessas caixinhas. Só que essas caixinhas têm que ser numeradas, porque eu preciso de números para identificar esse elétron. É como se fosse um CEP, né?
Então, se eu tenho uma única caixinha, eu vou chamar de S, subnível S, eu dou o valor de 0. Se eu tenho 3 caixinhas, que é o subnível P, eu dou no centro, né, a caixinha central, eu dou o valor de 0, a caixinha da direita mais 1 e a da esquerda menos 1. Então, é uma dessas caixinhas que eu vou encontrar. E aí a gente observa que se for 5, é uma dessas posições, ou é 0, mais 1, mais 2, ou menos 1, ou menos 2. Se for 7 caixinhas, é 0, mais 1, mais 2, e mais 3 até menos 3, né? É o lado esquerdo e o lado direito dessas caixinhas. Depois eu vou desenhar aqui, identificando, vocês vão entender melhor. Mas o que vocês precisam saber até agora? Eu tenho 4 números quânticos. O número quântico principal, que são os níveis de energias. O número quântico secundário, que são os subníveis, S, P, D e F. E cada subnível vai ter uma quantidade de caixinhas para eu acomodar esses elétrons, tá? E, por fim, o último número quântico, é o quarto, é como esse elétron está dentro dessa caixinha, o seu sentido, que a gente fala, a sua rotação. Porque se eu for colocar um elétron no mesmo orbital, a gente já sabe que elétron tem carga negativa, eles vão se repelirem. Mas acontece que um elétron, ele gira de um lado e o outro gira para o outro lado, ou seja, um vai girar para o lado esquerdo, o outro para o lado direito. Então, esse sentido de rotação permite que eles criem um campo, né, magnético ali, em que eles conseguem ficar juntos, né? Porém, a gente representa ele como um spin, setinha para cima, né? Que eu vou chamar spin é a seta. Se a seta for para cima, eu vou chamar que é mais meio. Se a seta for para baixo, o meu spin, eu vou dizer que ele é menos meio. Então, é a orientação que esse elétron está nesse orbital, o sentido de rotação dele, tá? Aqui é como a gente representa, né, o subnível S. Então, o elétron ele vai estar num nível de energia e dentro de um subnível. Então, eu preciso saber quantas caixinhas tem esse subnível S. Somente uma, né? Então, a probabilidade de eu encontrar o elétron é nessa densidade aqui, ó, tá? Em vermelho, né? Então, em qualquer lugar aqui, eu vou chamar que isso aqui é a orbital S, é onde eu encontro o meu elétron. Tá? Aí, o subnível P, representado por 3 caixinhas, né? 1, 2, 3. São esses locais que eu posso encontrar meu elétron. Por isso que a gente representa 3 caixinhas na hora de desenhar os elétrons, né? Acomodar eles, né? A gente faz a acomodação nesses orbitais. Se eu estou falando que ele está ocupando o subnível P, então vai ter numa dessas 3 caixinhas que eu estou representando aqui embaixo. Tá? No subnível D, ó, ele já tem 5, né? Então, são essas posições que eu posso encontrar o meu elétron. Ou seja, a forma, né, desses orbitais vai mudando. Então, a probabilidade de eu encontrar o meu elétron vai ser numa dessas caixinhas, né? Então, a gente representa ele como sendo 5 caixinhas. A gente não vai desenhar o orbital, né? A gente desenha as caixinhas e vai dizer, ora, o elétron pode estar em uma dessas 5 caixinhas. E eu tenho que dizer, através de números, em que caixinhas ele está. E o subnível F, olha lá, já aumentou. São 7, né? 7 caixinhas, que são esses orbitais, né? Em que é a probabilidade de encontrar esse elétron. Então, novamente, em vez de desenhar todo esse desenho que é bem mais complexo, a gente desenha caixinhas, né? Desenha 7 caixinhas e diz em que situação eu tenho esse elétron. E, lógico, a gente numera, né? Essas caixinhas para dizer qual é a posição que esse elétron está. Mas, para isso, a gente vai precisar, lógico, de algumas informações para identificar os 4 números quânticos para um determinado elétron. Tá? Então, tudo isso é para dizer o seguinte, que quando a gente pensa nos 4 números quânticos, nós estamos acomodando cada elétron de acordo com o elemento químico. Então, por exemplo, nós temos o hidrogênio, que tem apenas um elétron, né? Ele tem massa 1, ele só tem um elétron. Então, como que eu vou acomodar ele? Eu vou acomodar ele começando pelo nível, né? Pelo nível 1, que é a camada K.
A camada K, ele só suporta 2 elétrons. Bom, como o hidrogênio só tem um elétron, eu vou usar nível 1 e subnível S. E coloco, então, sua distribuição vai ser 1S1. Acomodei, então, no nível 1, no subnível S, o único elétron do hidrogênio. Lógico que o hidrogênio é o átomo de menor número atômico. E se fosse o hélio? O hélio, ele tem 2 elétrons, o Z dele é igual a 2. Então, como que vai ser a distribuição dele, né? Usando o nível e subnível. Bom, se ele tem apenas 2 elétrons, eu tenho que acomodar ele na onde? Começando pelo nível 1, que é a camada K, que só suporta 2 elétrons, que é justamente um máximo de elétrons que eu consigo no subnível S. Ah, então quer dizer que cada caixinha tem um máximo de elétrons? Sim. Se for do subnível S, o S só tem uma caixinha. Eu só consigo colocar 2 elétrons dentro dele. Se for o subnível P, que são 3 caixinhas, o máximo que eu consigo colocar aqui dentro são 6 elétrons, né? 6 elétrons, começando a preencher 6 elétrons. Se for o subnível D, aí já aumenta 5 caixinhas. Aí eu já percebo que eu consigo colocar aqui dentro 10 elétrons. Então, cada caixinha, a gente já começa a perceber que o máximo que cada caixinha suporta é 2 elétrons, né? Então, se eu for distribuir aqui para o hélio, eu vou lá no nível 1, subnível S, e coloco os 2 elétrons, que é o máximo que a caixinha S suporta. Então, essa aqui será a distribuição eletrônica do hélio. E aí, eu vou lá para o lítio, né, que é 3. E aí, sucessivamente, né, já o lítio, ele tem 3 elétrons. Então, ele já vai usar aqui subnível nível 1, subnível S, coloco 2, e ele precisa que o máximo que eu consigo colocar no nível 1 é 2. No subnível S, coloquei 2 elétrons. Então, ele precisa ir para a camada L. A camada L suporta 8 elétrons, que eu chamo de nível 2. Então, ele vai usar o nível 2 e o subnível S. Mas quantos elétrons ele vai colocar aqui? Ele já acomodou 2, para 3 falta 1. Então, 1s2, 2s1. Então, assim começa a distribuição eletrônica. Isso que a gente está fazendo, acomodar os elétrons, é nada mais que distribuição eletrônica. Mas eu preciso seguir uma ordem, né? Que ordem é? É o diagrama de Linus Pauling, que é esse camarada aqui que criou esse diagrama, em que eu tenho os níveis de energia, que eu chamo de camadas, que vai até o Q, só que como a gente fala em números quânticos, a gente fala nível 1, nível 2, quando n for igual a 1, é o nível 1, e assim sucessivamente. E os subníveis, eu não vou falar em letras, né, que a gente viu, quando eu falar do S, é o 0, que é o L igual a 0. L igual a 1 vai ser o P, L igual a 2 vai ser o D, e L igual a 3 vai ser o F. Então, a gente precisa acomodar. Só que note que o diagrama de Linus Pauling, ele não segue preenchendo por camada. Ele vai na camada e depois acomodando nos subníveis. Ele vai seguindo essa seta. Ó. Preencheu aqui, vem para cá, depois vai para o 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Então, essa aqui é a ordem de energia para acomodar os elétrons. A gente não vai preenchendo aqui essa sequência, né? 4, preenche todo 4, depois preenche todo a camada 5, depois vai para a camada 6. Não. Note que aqui eu comecei no nível 1, fui para o nível 2. Continuei aqui no nível 2, mas eu fui agora para o nível 3. Continuei no nível 3, ó, em vez de eu para o 3D10, eu vou para o 4S2. Então, não segue essa ordem, né? Porque a gente tem que saber que o nível de energia por camada, ele vai aumentando de cima para baixo. Quanto maior for o valor de N, maior é a energia quantitada. Só que em termos de subnível, ele segue aqui esse diagrama de Linus Pauling, na diagonal, tá? Porque a gente começa a perceber que esse aqui é mais energético que esse, 6D10 é mais energético de 4F14,
que é mais energético de 4F14, que é 5, né? Tá errado aqui. Aqui é um 5, tá? Então, 6D10 é mais energético que 5F14, porque a energia segue essas setas, né? Que é o diagrama de Linus-Pauling. Então, a gente vai aprender a fazer essas distribuições e usar os 4 números quânticos para determinar a posição de um elétron, tá? Então, aqui é para dizer que cada caixinha só pode acomodar 2 elétrons, né? Por isso que, se eu estou falando do subnível S, que aqui poderia ser um subnível S, só tem uma caixinha, qual é o valor dessa caixinha? 0, porque só tem uma caixinha. Ah, então, aqui o L vai ser igual a 0, porque estou falando do subnível S, né? Mudei os 2 elétrons, sendo que eu sempre começo a preencher o elétron na caixinha com a seta para cima. Posso fazer assim também, ou se eu faço setinha assim, ou você pode fazer uma seta assim, que é a mesma coisa, tá? Então, eu preencho o primeiro elétron com seta para cima, depois eu volto com seta para baixo. Então, quando for seta para cima, eu já sei que o spin é mais meio, seta para baixo, menos meio, tá? Então, eu não posso colocar 2 elétrons numa caixinha com a mesma orientação. Isso aqui não pode, né? Não existe, porque a gente sabe que cada elétron tem uma rotação de lados opostos, tá? Então, a gente começa a entender que a distribuição eletrônica vai seguir, então, essa ordem, né? Essa ordem aqui, começando por 1s2, 2s2, ele preencheu, foi no nível 1, usou o subnível S. Aí foi para o nível 2, usou o subnível S. Continuou no nível 2, usou o subnível P, que tem 3 caixinhas. Aí ele foi lá para o nível 3, usou o subnível S, uma caixinha. Continuou no nível 3, usou o subnível P, tem 3 caixinhas. Aí do nível 3 ele foi lá para o 4, usando o subnível S. Voltou para o nível 3, usando o subnível D, que tem 5 caixinhas. Então, é essa ordem que a gente segue de preenchimento pela distribuição de Linus-Pauling, tá? Tem que seguir essa sequência, que é o diagrama de Linus-Pauling, tá? Então, aqui, né, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar o carbono, né? Carbono, e vamos preencher aqui, ó, e vamos usar o diagrama. Então, o carbono, ele tem 6 elétrons, então tá aqui, ó, 6, e eu vou acomodar esses elétrons. Então, 1s2, coloquei 2 elétrons, então vem aqui, coloco 1, 2, mas ele tem 6 elétrons, então eu tenho que continuar a distribuição. Bom, aqui o próximo é o nível 2, subnível S, o S só cabe 2, então eu vou colocar mais 2 elétrons, então vem aqui e coloco os spins, então eu já coloquei 4. Aí, para 6, falta quanto? Falta 2. Então, eu vou usar o nível 2 ainda, mas vou para o subnível E. Então, eu preciso colocar aqui mais 2 elétrons. Mais 2 elétrons. Então, quando eu somo 2 mais 2 mais 2, vão dar os 6 elétrons do carbono. Então, agora eu venho, coloco um elétron, seta para cima. Vou colocar na mesma caixinha? Não. Eu vou para a segunda caixinha. Eu nunca posso preencher uma única caixinha, sendo que eu tenho outras caixinhas vazias. Então, eu preencho primeiro cada caixinha com um elétron, depois eu volto preenchendo as demais, tá? Se eu precisar. Então, aqui vai ser a distribuição, né, eletrônica do carbono. Aqui, que eu chamo de distribuição espectroscópica, que é o diagrama, a distribuição eletrônica de acordo com um diagrama de Linus-Pauling. Aqui a distribuição embaixo, quando eu coloco as caixinhas, é a distribuição em caixas, tá? A distribuição em caixas. Para isso, eu tenho que saber que cada subnível tem uma quantidade de caixinhas, tá? E assim sucessivamente. Então, usando aqui a distribuição eletrônica, a gente pode fazer a distribuição para qualquer elemento químico da tabela periódica, né? É o que a gente vai aprender. E, lógico, a gente não pode deixar de descartar a regra de Rand. E eu tenho que
preencher um subnível antes de colocar elétrons no próximo, né? Então, eu vou no subnível S, usei todo o S, aí depois eu vou para o P. Então, se eu estou no subnível S, né? Estou no subnível S, preenchi tudo, depois eu vou para o P. Então, eu só posso preencher todo um subnível para depois ir para o outro, né? Um orbital só recebe um segundo elétron após todos os orbitais do subnível já possuírem um, que é aquilo que eu falei. Se eu estou aqui no subnível E, que tem 3 caixinhas, eu só posso colocar um outro elétron nessa caixinha depois que esse aqui receber um, e depois que esse aqui receber também um. Aí eu volto com seta contrária. A nunca colocar, jamais colocar assim, ó. Eu preciso acomodar 2 elétrons, né? Tem que P2, 2P2, né? Está dizendo, acomode 2 elétrons. Vim aqui colocar na mesma caixinha. Não pode fazer isso, tá? Preenche um e depois preenche o outro. Então, 2 elétrons em um orbital deve-se indicar spins contrários, que é o que a gente faz. Preencheu na caixinha, um é seta para cima e outro seta para baixo. É essa forma. Jamais a mesma orientação. Ok? É isso que é o terceiro postulado aí de Hund, tá? Aqui, para a gente mostrar agora que a gente faz a distribuição eletrônica completa, que a gente começa pelo 1s2, pelo nível 1, e vai de acordo, né, acomodando esses elétrons de acordo aí com a quantidade que ele tem para ser acomodados pelos subníveis e em níveis de energia. Nós temos aí uma maneira de facilitar, que é usar o CERN, que é uma distribuição resumida. Então, aqui o carbono, com Z igual a 6, a distribuição dele é 1s2, 2s2, 2p2. Eu acomodei esses elétrons. Mas eu posso representar ele nessa forma resumida aqui, ó. Essa forma resumida. O que ele quer dizer? Que a distribuição eletrônica é o hélio, a configuração do hélio, configuração eletrônica do hélio, e o que falta, né? Porque o hélio, qual é a quantidade de elétrons que o hélio tem? Ele tem 2. Então, 2 mais o restante que falta, 2s2, 2p6. Aqui para o silício é a mesma coisa, ó. Ele tem 14 elétrons. Vamos acomodar. A distribuição dele completa é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Mas eu posso dizer que essa configuração aqui, que está em azul, é a configuração do neônio. Então, eu coloco entre colchetes, quer dizer, o CERN para o silício vai ser o neônio, que já vale aqui 10 elétrons. Então, 10 do neônio, mais 3s2, 3p2, vai dar os 14. Então, essa aqui é a configuração usando o CERN, tá? E eu vou ensinar como que eu identifico o CERN para a distribuição de um elemento químico, quando eu quero fazer a distribuição resumida usando o CERN, né? Então, aqui do germânio, a distribuição eletrônica dele completa vai até aqui, ó, 4p2. Mas eu quero resumir, é o argônio e o restante que falta para completar os elétrons, tá? Então, aqui, para a gente começar a entender como que a gente faz a distribuição eletrônica, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Então, eu comecei aqui com um pequeno, depois vou fazer um maior, tá? Então, aqui, esse exercício, ele fala assim, qual é a configuração eletrônica do silício? Notação espectroscópica. Então, eu tenho que usar o diagrama de Linus-Pauling. Então, eu tenho que acomodar aqui quantos elétrons? Z, ele está dizendo, Z é igual a 14. Eu tenho 14 elétrons. Então, eu começo 1s2, né? 1s2. Por que 1s2? Que começa aqui, ó, a setinha, né, ó. Eu venho aqui, ó, nível 1, 1s2. Então, segui a seta, ó, preenchi. 2 elétrons, é o máximo. Aí eu venho, terminou a seta, venho para a próxima. 2s2. Então, eu venho aqui e coloco 2s2. Quantos elétrons eu acomodei até agora? 2 mais 2, 4. Então, eu tenho que continuar a distribuição. Então, se eu parei num 2s2, agora eu vim para onde? Terminou a seta, eu vou para a próxima, que começa aqui. 2p2. 2p6, perdão. Então, 2p6. Então, eu venho aqui e coloco 2p6. E somo 6 mais 2 mais 2 dá 10. Eu tenho que colocar 14. Falta 4 ainda. Então, eu paro aqui no 2p6? Não, eu continuo. 3s2. O próximo aqui é 3s2. Somo novamente. 10 mais 2, 12. Falta quanto? Falta acomodar 2 para dar 14.
Então, do 3s2, acabou aqui a seta, eu vou para a próxima, começa aqui, então é 3p6, opa, seria 3p6, né? Mas eu não preciso colocar 6, eu vou colocar o que falta, que é o quê? 2 elétrons. Então, quando eu somo aqui tudo, somando 2 mais 2 mais 6 mais 2 mais 2, vai dar o quê? 14. Então, eu acomodei os 14 elétrons seguindo a notação espectroscópica. Aí ele pede diagrama de caixas, que é a distribuição usando caixinhas. É só representar as caixinhas para cada um desses indivíduos aqui, ó. 1s2, subnível S. Quantas caixinhas tem o S? O S tem uma caixinha. Então, vou colocar os 2 elétrons dele. 1, 2. Aí, o subnível 2s2, aqui também é o S, só tem uma caixinha. Então, eu vou acomodar esses 2 elétrons. 1, 2. Subnível 2p6, aqui o 2p6, ele tem 3 caixinhas. Então, vou acomodar os 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, aqui, 3s2, ele só tem uma caixinha. Então, vou colocar os 2 elétrons. 1, 2. Aqui também, 3p2, ó. Só que aqui tem 3 caixinhas, mas eu só vou acomodar 2 elétrons, porque aqui em cima só tem 2 elétrons. Então, eu venho aqui e coloco um e o outro na outra caixinha, certo? Então, assim é a distribuição pelo diagrama de caixas. E, lógico, eu posso numerar essas caixinhas. Essa caixinha é o 0, aqui também é 0, o meio aqui é 0, aqui é mais 1, aqui é menos 1. Aqui é 0, no meio 0, aqui mais 1 e menos 1. Por que eu estou numerando? Porque se eu quero saber qualquer um desses elétrons, aonde ele está, através dos números quânticos, eu consigo dizer onde ele está. Né? Então, eu quero saber esse elétron aqui, onde que ele está? Ele está no L igual a 0, porém, quando o N é igual a 3, né? Porque esse 3 na frente representa um nível de energia. Então, ele está no nível 3, né, no subnível S, mas subnível S eu represento por L, né? Quando o L for igual a 0 é o S. E a gente vai fazer isso já já. E aí ele pede aqui, ó, usando o CERN. Como que eu vou usar CERN? E agora eu preciso de uma tabela periódica, porque eu preciso saber quem é o CERN. Qual é o CERN? O CERN do silício. Qual é o CERN do silício? Tem que ser um gás nobre. O CERN sempre vai ser um gás nobre. Então, eu preciso de uma tabela periódica, né, para fazer o CERN dele. Então, o que eu vou fazer? Vou fechar aqui e vou abrir uma tabela periódica para vocês entenderem. Como que eu encontro um CERN? Então, vamos lá. Tá aqui a tabela. Ó. Vou colocar aqui. Vocês conseguem ver o cursor? Não, eu vou copiar ela e jogar ali. Positivo, dá para ver o cursor. Dá para ver? Então tá bom. Qualquer coisa vocês gritem aí, ó. Então olha só, eu estou fazendo a atribuição aqui do silício, ó. Estou circulando aqui, né, o silício. Eu preciso saber quem é o CERN do silício. O CERN tem que ser um gás nobre, quem está aqui na linha 18 ou 8A. Mas o CERN de qualquer elemento que está aqui, a terceira linha da tabela periódica, que é aqui, né? Ou seja, nesse terceiro período aqui, quem é o CERN do sódio? O CERN está no período anterior, está na linha 2, que é quem? Neônio. Quem é o CERN do magnésio? Neônio. Quem é o CERN do alumínio? Também é o neônio. Do silício, vai ser o neônio. Então, o CERN sempre vai estar uma linha atrás da onde está o elemento, né? Lógico que Até o o hidrogênio cloro, nesse caso, é o neônio. é neônio. Então, até o cloro vai ser um neônio. Então, se eu quiser pegar aqui, ó, níquel. Quem é o CERN do níquel? Argônio. Então, eu estou aqui olhando em que linha o níquel está. Ele está na linha 4. Está no, né, no período 4. Ou seja, então o CERN vai ser o argônio. Aí eu olho, tá, o argônio, qual é o valor de Z dele? 18. Então, se o níquel
em 28, eu não vou fazer a distribuição de 28, eu vou fazer a diferença entre 28 e 18 do argônio, vai ser somente 10. Certo? Então, aqui eu olho. Então, se eu estou fazendo a distribuição do silício, que é 14 elétrons, o neônio vale quanto? Ele vale 10. Então, em vez de eu distribuir 14, eu vou distribuir apenas 4. Começando da onde? Por 1s2? Não. Eu vou começar na onde o silício está. Ele está na linha 3, ó. Então, eu vou começar com 3s2. Então, olha lá. Vou voltar aqui, ó. Voltar aqui. Então, já descobrindo que é o neônio, que é 10, né? Então, vamos voltar aqui. Então, se o cerne silício, ele é 14, o cerne dele é o neônio, né? Que tem 10 elétrons. Então, o que eu vou fazer? Colocar entre colchetes o valor do neônio, o neônio. Pronto. Então, esse colchetes aqui, ele representa 10 elétrons. Então, isso quer dizer que eu não vou fazer a distribuição de 14. Eu vou fazer a distribuição apenas de 4. Porque 10 já está aqui, ó, no neônio, na configuração do neônio. Então, eu preciso saber em que linha, né, em que período, né, o silício está. Ele está lá no terceiro período. Então, eu começo aqui 3s2. Então, 10 mais 3s2 são 12. Falta somente o quê? Só falta mais 2 elétrons, né? Que aí é justamente, vou tirar daqui, ó, colocar o outro aqui, ó, voltando aqui, que é mais fácil para vocês verem, né? Não sei nem se eu abrir lá. Então, aqui, ó, continua. Então, eu preciso, né? Então, eu quero usar CERN, então eu já sei, entre colchetes... Olha o 3p2 aí, né? Exatamente. Então, o neônio, né, vale 10. Então, eu vou continuar. Eu tenho que continuar da onde está o silício. O silício, ele está no terceiro período. Então, eu continuo aqui no 3s, ó, que é justamente aqui, ó. Ele está aqui, ó. Continuando aqui, 3s2. Então, coloco 2 aqui. Depois do 3s2, vem quem? 3p. Mas só falta 2, então vai ficar 3p2. Pronto. Isso aqui é a configuração usando CERN. Por que isso é importante? Porque ele facilita. Se você tiver uma distribuição eletrônica de um elemento muito, um valor muito alto, digamos, 81, você vai começar 1s2, 2s2, até dar 81, usando o CERN é muito mais rápido, tá? Então, facilita para você. Aí, aqui, ó, ele pede para você representar os 4 números quânticos do último elétron. Então, ó, já vou pegar aqui, ó, né, a distribuição eletrônica que nós fizemos usando o CERN, o último elétron está aqui, ó, no 3p2, não é isso? Está aqui, o último elétron que eu coloquei está aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu copio esse 3p2, o que me interessa, esse 3p2. Então, esse 3p2, que é o finalzinho da distribuição eletrônica, vai fornecer os 4 números quânticos, onde esse número 3 aqui representa quem? O nível. Quer dizer que eu fui lá no nível 3 para colocar esse último elétron. Então, eu coloco aqui N, preciso saber N, L, ML e MS. Ou seja, eu preciso saber o número quântico principal, que eu chamo de N, o número quântico secundário, que eu chamo de L, o número quântico magnético, que eu chamo de ML, e o número quântico de spin. Então, qual é o valor aqui para N? Vai ser 3. É esse valor aqui que está na frente. Está dizendo, olha, esse elétron está lá no nível 3, está na terceira camada. Está lá na camada M. Está aqui, ó. Justamente, ó. Ele está aqui. Então, qual é o valor de L? Opa, L é o subnível que ele ocupa. Quem é o subnível? Está aqui, ó, no P. Mas eu não vou colocar P aqui.
eu preciso desenhar quantas caixinhas tem o subnível P. A gente desenhou. Subnível P tem 3 caixinhas, e eu numero elas, 0, mais 1 e menos 1. Aí eu vou acomodar esses 2 elétrons, 1, 2. O último elétron é justamente esse daqui, ó. Esse é o último elétron que eu coloquei, né? Aí eu olho, então quem é o L? L é o subnível, que é o P. Mas eu vou colocar P aqui? Não. A gente sabe que eu tenho subnível S, E, D e F. Quando L for igual a 0, eu estou falando do S. Quando L for igual a 1, eu estou falando do subnível P. Quando L for igual a 2, eu estou falando do subnível D. E quando L for igual a 3, eu estou falando do subnível F. Então, em vez de eu colocar L, em vez de eu colocar aqui P, ó, não posso, porque eu preciso de um número. Qual é o valor de P quando L, para L, que representa o L? O valor de P É um. é 1. Então, eu venho aqui, coloco 1. Então, o L vale 1. Tá? Então, já achei o segundo número quântico. E o terceiro? O terceiro depende, ó, falei, o terceiro número quântico, o magnético, ele depende de L, tem que olhar para L. Então, eu venho aqui, olha, o L é a caixinha, né, que eu desenhei. Em que caixinha ele está? Então, o ML é dizer, opa, em que caixinha o elétron está? O que eu estou procurando é o último elétron, está na caixinha 0. Então, esse elétron aqui está na caixinha 0. Então, o valor de ML vai ser igual a 0. E agora? Eu preciso saber o número quântico de espinho, o último número quântico. O que quer dizer esse último número quântico? Ele quer saber, esse último elétron, ele está para cima ou está para baixo? Ele está para cima, mas eu represento ele como o quê? Como mais meio. Por quê? Mais meio é toda vez que o spin estiver para cima, eu digo que o valor é mais meio. Se for para baixo, é menos meio. Como eu estou olhando aqui na caixinha, eu vejo que esse último elétron, o spin está para cima, então o valor de ms mais meio. Tá? Então, é assim que a gente calcula os 4 números quânticos. Aí, eu vou fazer aqui uma distribuição do zinco, usando a distribuição eletrônica completa, e vamos também questionar alguns números quânticos aqui para um determinado elétron. Então, aqui eu vou distribuir, ó. Se eu for usar a distribuição eletrônica completa para esses 30 elétrons que está aqui, ó, né? É os 30 elétrons. Eu tenho que começar aqui no diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, vou vindo. Então, vamos fazer aqui em cima, ó. Então, eu venho 1s2, depois 2s2, tem que colocar 30 elétrons, eu coloquei 4. Continuo, 2p6, 2p6, já foi 10. Ainda falta 20, eu continuo. 2p6 vem por 3s2. 3s2, né? Do 3s2, 3p6. Então, 3p6. Continuo, porque até agora foram 18. Faltando ainda. Então, 3p6, vou para o 4s2. 4s2. Então, até agora foram 20. Faltam 10. Então, continuo. 4s2, 3d, 10 é justamente o que eu precisava. 3d, 10. Foram 30 elétrons. Então, quando eu somo tudo isso aqui, dá 30 elétrons. Então, essa aqui é a distribuição completa para o zinco. Ah, mas eu posso fazer usando CERN? Pode, usando um CERN como seria. Eu venho aqui na tabela periódica e olho aonde que está o zinco. Então, que informação eu preciso tirar da tabela periódica? O zinco está bem aqui, ó. Olha o zinco aqui, ó, 30. O zinco está aqui, ó. Quem é o cerne do zinco? Eu venho na linha anterior, que é a linha, ele está na linha 4. É o argônio. É o argônio. E vale quanto o argônio? 18. 18. Então eu venho, então eu já sei que é argônio, então eu vou fazer a distribuição usando o argônio, que vale 18. Então eu venho aqui
Então, vamos fazer agora usando o CERN. Então, como que eu faço? Eu já sei que é o argônio, então eu coloco entre colchetes argônio, que representa por AR. Quanto que ele vale? Ele vale 18. Coloca aqui embaixo, só para mim não me perder. Eu sei que esse colchetes AR é a configuração do argônio que vale 18. Mas eu tenho que distribuir 30. Eu não vou precisar fazer 30. Eu coloco aqui 30 menos 18, vai dar quanto? 12. Então, é somente 12 elétrons que eu vou ter que distribuir. Só que eu percebi que o zinco estava na linha... Que linha que ele estava? Na 4. Na 4. Então, eu vou começar aqui, ó. 4, coloco 4 na frente. 4 o quê? 4S. 4S2. Que é justamente aqui, ó, que eu vou começar. Então, 12 eu começo. Já coloquei 2. 4S2. Depois, 3D... 10. 3D10, que já vai dar os 12. Então, a configuração usando o CERN é isso aqui, é a resumida. É muito mais fácil quando eu quero trabalhar com distribuição eletrônica de elementos químicos com alto valor de Z, tá? É assim que a gente faz. Ok? E aí, o que é importante mostrar, pessoal, que quando a gente faz a distribuição eletrônica, note que aqui a gente fez, ó, para o zinco, 1s2, vou colocar aqui de novo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10, certo? Então, olha, o que isso é importante? Olha, quem é o elétron mais energético? É esse aqui, porque ele está mais afastado do núcleo. Então, quando eu olho a distribuição eletrônica completa, esse 3d10 são os elétrons mais energéticos. Mais energético, ele está mais afastado. Certo? Seria esse o mais afastado? Ele é mais energético. Então, é o mais energético, mas tem a camada 4, né? Não é o mais afastado, perdão, é isso que eu queria dizer. Ele é o mais energético, mas não é o mais afastado. Por quê? Porque eu ainda tenho o 4s2 que vem depois, né? Porque se eu coloco isso em ordem, que nem está aqui ó, no diagrama de Linus-Pauling, os últimos elétrons estão na onde? Está na camada 4. Na camada 4, né? Na camada 4. Então, aqui, quando coloca em ordem, ó, 1s2, 2s2, 2p6, aí vou para 3s2, 3p6, aqui 4s2 e o 3d10 está aqui, ó. Então, o último nível é 4s2. Esses elétrons aqui é o mais afastado do núcleo, mas não é o mais energético. O mais energético é o 3d10. 3d10. O mais afastado é o 4s2. Então, aí, o que a gente chama isso aqui, os elétrons mais afastados do núcleo? Alguém lembra de dizer? É o de valência? Camada de valência. Isso é muito importante para nós, camada de valência. Então, eu preciso saber, sempre que eu faço a distribuição eletrônica, quais são os elétrons da camada de valência, porque são eles que lá na frente, no módulo 2, vai permitir falar de ligação química, tá? Então, os elétrons mais afastados do núcleo são os elétrons da camada de valência. Aqui agora, ó, a gente tem um exercício que eu vou fazer aqui, 2, e depois aí vai estar o vídeo, vocês tentam fazer os outros 2, senão a gente vai tomar muito tempo. Então, olha só o que ele deu aqui. Ele deu os 4 números quânticos e quer que você descubra quem é o elemento químico. Então, olha só, se ele deu os 4 números quânticos, eu tenho que saber o que vale cada um desses números. O primeiro número, eu sei que vale o valor de N, então esse 6 é N. Esse 0 é o L, esse outro é o M, L, e esse aqui é o M, S. O que eu faço agora? Eu pego o valor de N, é 6, eu copio o valor de 6. Aí eu olho aqui, L vale 0. Opa, quem é L quando vale 0? 6S. É o S, exatamente, é o S. Então eu coloco aqui, desenho o S. Opa, tá criando forma. Então, isso aqui já é o finalzinho da distribuição eletrônica.
Por isso que eu consigo saber quem é o elétrico químico. Aí eu faço o retrocesso pelo diagrama de Linus-Pauling. Então, eu preciso desenhar quantas casinhas para o subnível S? Apenas uma. Então, eu desenho uma casinha. E qual é o valor da casinha? 0. É meio? É 0. É 0, porque só tem uma casinha 0. Se tivesse 3, o do meio 0, o outro mais 1, o outro menos 1. Tá? Por isso aqui, ó, sempre que o L for 0, pessoal, sempre, automaticamente ML vai ser 0. Porque se L é 0, é S. S só tem uma casinha, então, consequentemente, o ML tem que ser 0 também. Por isso que ele falou, olha, o último elétron foi no subnível 6, no subnível S, usou a casinha 0, mas e qual é a orientação dele? Eu venho colocar, opa. Como a orientação é mais meio, a então seta deve subir para cima. Para cima. Deve subentender, então, que o final é 6S1. 6S1, exatamente. E quando eu coloco o primeiro elétron aqui com seta para cima, já tende a ter um mais meio. Então, eu já sei que eu tenho que parar aqui. Então, o valor de S aqui é 1. Então, termina a configuração 6S1. Então, quer dizer que ele vem até aqui, ó, 6S1. Ó. Aqui eu vou retrocedendo, ó, e vou somando. Certo? E vou somando. Então, eu venho, ó, 2, mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 55, não é isso? Confere? Somando aqui, ó. Deixa eu somar aqui. 2, 4, 10, 12. $55, meu, né? É isso mesmo, então é isso mesmo. 55. Aí, o que eu faço com esse valor 55? É o valor de Z. Eu vou lá na tabela periódica. Então, eu venho na tabela periódica e confiro. Eu vou lá na tabela. Não vou abrir aqui, mas eu vou conferir. Aqui, 55 é quem? O Césio. 55 é o Césio. Então, eu determino. Certo? Certo. Vou abrir aqui para mostrar, né? Senão, da onde o professor tirou isso, né? Aqui, ó, eu venho na tabela periódica, abro ela e procuro aqui, ó. 55, 54 aqui, ó. 55 é o Césio, tá? É o Césio, ok? Então, assim, a gente vai fazer mais um para finalizar aqui esse exemplo, né? Os 4 números quânticos. Então, vamos fazer aqui o B, ó. Vamos fazer o B, ó. Aqui vai ser o N, L, ML e MS. Então, copio o valor 3, né? Que é o nível 3. Então, esse 3 eu copio. L igual a 2, vai ser quem? T. D. Isso. D de dado, vai ser o D, né? Porque 0 é o S, 1 é o P. É o P. 2 é o D, 2 é o F. Certo? Isso. Então, eu tenho que copiar o D. Aí, quantas caixinhas tem o D? Subnível D? 5. 5 caixinhas. Então, eu venho e coloco 5. Aí, eu vou numerar ela. Ó. 0 é o meio, mais 1, mais 2, aqui menos 1, menos 2. Aí, ele falou o seguinte, ó. Pare, ó, ML, né? ML menos 2. Ele está dizendo, pare na caixinha menos 2. Então, eu tenho que parar bem aqui, ó. Na primeira caixinha. Na primeira caixinha. Mas eu tenho que parar como? Com seta para baixo. Para baixo. Mas eu começo com seta para baixo? Não, para cima. Para cima. Então, eu venho, ó, coloco a primeira seta, posso parar? Não. Porque eu estou na caixinha que ele falou, mas não estou com na orientação que ele quer. Então, eu continuo. Preencho aqui, aqui, aqui. Agora eu posso voltar
e preencher a caixinha que ele falou. E quando eu coloco esse elétron, eu estou na caixinha -2 e justamente o spin para baixo. Para baixo. Que é o elétron Seria que ele está falando. Certo? 3d6. 3d6, exatamente. Então, aqui, ó, tem 6 elétrons. Aí eu venho e somo de novo. Onde está o 3d6? Está aqui, não é? Isso. Eu venho, ó. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20. 20 mais 6, 26. Então, 26. Z igual a 26. Agora eu tenho que ir na tabela, vou na tabela periódica e descubro quem é o Z igual a 26. Certo? Então, vamos lá. Vou fechar aqui e vou lá. Aqui. Z igual a 26, 15, 18, 21. É o ferro. Tá vendo aqui? Uhum. Ferro. Então, esses 4 números quânticos se trata do ferro. Então, esses 4 números quânticos aqui, ó, representa, né, esse aqui é o ferro, Fe, tá? E aí fica esses outros dois para vocês exercitarem, né, mas para compreender é simplesmente isso que a gente faz com os 4 números quânticos, ok? Aqui já é um exemplo tranquilo também, porque aqui já é a configuração eletrônica usando o CERN, que vocês acabei de ensinar para vocês. Então, ele quer saber aqui, olha, é muito fácil. De acordo com a distribuição eletrônica definida, qual é o elemento químico? Nesse caso aqui, ele não deu os 4 números quânticos, ele deu já a distribuição eletrônica resumida. Então, o que você vai fazer? Somar, né? Você vem e soma, ó. Você vai somar aqui. Qual é o valor do argônio? Você vai pesquisar na tabela. O valor do argônio vale 18. 18, isso. 18 mais quanto? Mais 8. 7. Mais 7, né? 2 mais 5, 7. Então, mais 7. Vai dar o quê? 25. Quem é o elemento 25 na tabela periódica? É o manganês. Então, eu vou lá e consulto. Maravilha. Esse é mais simples, né? Bem mais fácil. Bem mais fácil, basta eu olhar aqui, né? Então, a argônio aqui, ó, 18 mais quanto? Mais 6. Mais 6. Dá quanto? Dá 24. Quem é o 24 na tabela? É o crômio. Crômio. Certo? Tranquilo? Aqui, mesma Tranquilo. coisa. Criptônio, 36, mais 10, 12, 13, mais 13, né? Então, vai dar aqui 49. Quem é o 49 na tabela periódica? É o índio. Aí eu venho falar, é o índio aqui. E assim sucessivamente. Então, é tranquilo. Então, é para isso que a gente usa tanto a atribuição eletrônica como os 4 números quânticos. Então, às vezes, você vai ter a distribuição eletrônica para definir quem é o elemento químico. Às vezes, ele vai te dar só o final da distribuição eletrônica, faz o retrocesso. Então, às vezes, ele vai te dar, então, os 4 números quânticos, você vai descobrir quem é. Tá? Certo. Então, aqui a tabela periódica, baseado nessa distribuição de Linus Pauling, a gente consegue perceber, então, que os elementos vão sendo acomodados de acordo com níveis e subníveis de energia, e eles vão seguindo um número atômico. Então, a tabela periódica, ela segue um número atômico. Então, a gente consegue perceber, né, ó, aqui, ó, na tabela periódica, a primeira linha é a linha 1, ou seja, o primeiro nível de energia, a camada K. Aqui é o nível 2. Período 2 representa o nível 2, ou seja, a camada L. Aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Então, à medida que eu vou aumentando a quantidade de elétrons, eu vou tendo um número, um átomo diferente. Né, ó. Então, aqui começou com 1, tem um elétron. Quem tem 2? O hélio. Depois 3, o lítio. Quem tem 4 é o berílio. Quem tem 5, agora é assim até o 118, na tabela periódica, certo? E aí a gente já vai começar a entender a tabela periódica, que a gente não precisa decorar a tabela periódica, a gente tem que aprender a usá-la.
Então, toda vez que você olha uma tabela, tem que saber que as linhas representam os períodos, né, que são as camadas de energia, os níveis de energia, né? E aqui são as famílias, né? As colunas são famílias, que a gente vai entender também que informação a gente tira daí, tá? Então, a gente, olhando essa tabela periódica, a gente precisa saber como ela está estruturada, a valência. Lembra que eu falei na distribuição eletrônica? Como que seria a camada de valência? É os últimos elétrons da distribuição eletrônica. E como que eu olho na tabela periódica? Eu vou olhar para todos os elementos? Não. Eu vou olhar apenas para alguns, que a gente chama de elementos representativos. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a gente já sabe a configuração eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. A gente vai perceber que, se eu souber o final da distribuição eletrônica, eu já consigo identificar que é um elemento químico. Eu não preciso fazer o retrocesso na tabela, no diagrama de Linus-Pauling. E preciso também entender algumas propriedades dessa tabela. Então, aqui é para mostrar o seguinte, que todos os átomos, que a gente já viu, né, e eles querem estabilidade, eles vão se juntar para formar compostos, né? Então, aqui são alguns exemplos, né? Ó, a hematita, que é o óxido de ferro, então, o oxigênio ligando com ferro, que lá no próximo módulo a gente vai entender as ligações. Então, a gente já começa a perceber os arranjos desses elementos que vão dar característica para algumas substâncias. E cada elemento químico também tem as suas características, né? E aí a substância começa a ter algumas propriedades físicas e químicas que fazem sentido porque a gente consegue olhar quem é o elemento e da onde que a posição está esse elemento e também o seu tipo de ligação e estrutura. E aí das propriedades físicas, né? Então, seja a cor, ponto de fusão, ebulição, a densidade, solubilidade, isso é tudo importante porque a gente sabe que esses elementos químicos da tabela periódica vão se juntar para formar substâncias, tá? Então, aqui é só para mostrar, ó, as características de alguns elementos, né? Se a gente pegar aqui, ó, o lítio, né? Aqui o magnésio, olha, pega fogo instantaneamente, né? Muito utilizado. Aqui, ó, o mercúrio, o zinco, né? O zinco. Então, a gente consegue olhar, perdão, aqui é o mercúrio, né? Esse é o mercúrio. Errado, esse é o mercúrio. As propriedades que eles nos apresentam. Isso vai ser muito útil quando a gente for olhar aí os tipos de ligação química, que vai ser para o próximo módulo. Tá? Alguns estão representados aqui só para a gente começar a entender que eu preciso saber das propriedades da tabela periódica para entender depois as ligações. Então, aqui, ó, as propriedades físicas e químicas dos elementos, eles variam periodicamente na sequência dos seus números atômicos. Então, a gente começa a entender na sequência, então, aqui, ó, potássio, cálcio, então, à medida que eu vou aumentando esse número, as suas propriedades físicas vai variando. Então, mesmo que eles estão próximos, dependendo da família, eles vão ter algumas características similares, mas ele vai mudando de acordo com esse número atômico, que vai aumentando cada vez um elétron, vai mudando a sua propriedade, tá? Então, a tabela periódica, ó, essa aqui é uma tabela que eu coloquei, ela está dividida, então, aqui, ó, em 7 períodos, que representam os níveis, e aqui as famílias. Aqui, antigamente, a gente falava 1A, a gente ainda usa, né? 1A ou família 1, 2A ou família 2, 3 ou família 3B. Ah, então eu divido A com B. Sim, todos os que tem A aqui, ó, que antigamente a gente falava 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, esses elementos a gente chama de elementos representativos, porque são os que mais a gente utiliza. Família B, eles têm muitas exceções, eles fogem às regras, muitos elementos, eles têm as suas exceções, só que os representativos a gente consegue meio que analisar o comportamento deles, com o que ele está se ligando, porque eles vão seguir uma sequência meio que prevista. Já o B não, que é os elementos de transição. Aqui, ó, são os elementos de transição interna, é a série de lantanídeos e actinídeos. Então, aqui, ó, não é tabela dividida, né? Aqui, ó, 56, 57 a 71,
que é esse quadradinho aqui, refere-se a todos esses elementos aqui, que são os lantanídeos, estão aqui dentro. Ou seja, a série de lantanídeos está na linha 6. Ele ocupa o sexto período. Aqui de 89 a 103 são a série dos actinídeos, que são todos esses elementos aqui, que estão aqui dentro e representam, então, na linha 7, né, ou seja, no sétimo período. Aí, a gente olhando, a gente também tem algumas informações que a gente utiliza, que é dizer, todos os elementos da família 1A, eles são conhecidos como metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, né? 2A, metais alcalinos terrosos. 6A são conhecidos como os calcogênios. 7A como halogênios. 8A, gases nobres. Então, algumas informações que a gente ainda utiliza, né? A gente fala assim, é um elemento calcogênio, então você já sabe que é da família 6A, você já vai procurar aqui. É um alcalino terroso, você vai procurar aqui, né, no 2A. Eu acho que vai depender de como vai estar apresentado em alguns exercícios, às vezes ainda usa, né? Mas a gente precisa mostrar, porque se falava, mas quem é alcalino? Né? Alcalino porque esses elementos tendem a formar bases, né? Por isso que são chamados de alcalinos. E terrosos porque eles estão presentes aqui na Terra. Então, a gente começa a olhar esses elementos, né? Então, colocou aqui, ó, elementos representativos, né? Então, aqui que é família A, e elementos de transição. E tem uma transição interna que está aqui, né? Ó, mostrando. Então, a gente consegue começar a entender um pouquinho essa tabela. Então, aqui é para mostrar que a tabela, ele tem a maior parte da tabela periódica são metais. Então, todos que estão em rosa aqui são metais. Exceção o hidrogênio. O hidrogênio, ele está aqui na família 1A, ele não é um metal alcalino, porque ele foge à regra de todos, né? Mas os demais são todos metais. O que está em amarelo eu chamo de semimetais, em verde não metais, e os gases nobres aqui na família 8A. Os semimetais, por quê? Ou não metais, né? Ametais, perdão. Porque esse aqui é ametais. Semimetais, porque eles têm uma característica um pouco de metais e de ametais. Então, ele fica aqui no meio termo, tá? Então, às vezes a gente olha o comportamento do silício, ele pode ser considerado como um metal, como um ametal, porque ele tem a característica um pouco de cada um deles. Então, ele fica aqui no meio termo, a gente chama ele de semimetais. Isso é importante para a gente já entender, né? Quando a gente vai falar de reações, a maioria são metais, e quem vai reagir com quem. Então, aqui, ó, que é importante, nós vimos a distribuição eletrônica olhando o finalzinho da distribuição, né? Então, a gente tinha lá assim, o elemento químico, ele terminou com 3p2. Foi o finalzinho da distribuição eletrônica. Ele terminou em 4d5. Aí, o que a gente tinha que fazer? A gente pegava lá o diagrama de Linus-Pauling e fazia o retrocesso, e somava para saber qual é o valor de Z e procurar na tabela periódica. Não é preciso você fazer isso, porque sabendo o finalzinho da distribuição eletrônica, você já consegue prever a posição que está o elemento químico. Todos que estão aqui em azul, e tem esse aqui que é o hélio, termina em S. São os elétrons que terminam no subnível S. Então, todos que terminam em S, você vai encontrar ou aqui na família 1A, ou 2A, ou esse primeiro aqui, que é o 8A. Todos que terminam com P, eu vou encontrar aqui, ó, nesse verde. Todos que terminam com D, eu vou encontrar aqui no meio. Para que isso serve? Quer dizer que, quando você está com uma tabela periódica, se você já sabe que o final da distribuição eletrônica é 4d5, então você vai procurar onde que são os elementos que a configuração eletrônica termina no subnível D. Vai procurar aqui no meio. Não precisa você ficar olhando para cá, ó. Tem muitas vezes o aluno fica procurando toda a tabela perdido. Não, eu vou procurar aqui. Todos que terminam com F estão aqui, ó, que são os actínidos e os dois, né, que estão aqui, o 4F e 5F, ó, que continua, que são os elementos de transição interna. Então, eles estão aqui. Então, se terminou com F, eu já vou procurar aqui, ó, né? Só que aqui tem um porém, ó. Então, aqui começa o D também, ó. Então, porque ele está aqui nessa linha, né, ó.
Porque o D está aqui, ele começa aqui, ó. Então, 5D1 começa aqui, ó, né? Então, a gente começa a saber. Então, se eu falar que o elemento 3P2 quem é, eu vou na tabela periódica e conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque o P, o máximo é 6. 6 elétrons. Então, 3P2 vai estar aqui, ó, 3P2. Eu vou na tabela periódica e olho, é o silício. O silício que termina com 3P2. Então, eu conto na tabela periódica. Então, isso facilita para a gente identificar. Então, não precisa eu fazer a distribuição, a não ser que você queira, né? Então, 4D10. Quem termina com 4D10? Eu venho aqui, ó, 4D1, D2, D3, D4D10. Só que aí, você não vai ter isso na sua tabela, né? Você não vai ter. Então, o que a gente faz? Depois eu vou pegar a tabela e vou mostrar. Já vou pegar aqui, ó, a primeira tabela. Pegar a preta lá. Voltar aqui, ó. Então, o que a gente faz? Ó? Eu sei aqui que todos esses aqui são S. Então, aqui, 1S1, que é o hidrogênio. Aqui, 2S1. Aqui é 2S2. Aqui, 3S1, 3S2. Então, tudo isso aqui é S. Né? Aqui, tudo vai ser P. Ó. Então, tudo isso aqui, ó, termina com P. Parece que eu estou com o Parkinson aqui, né? Termina com P. Ó, então, tudo isso aqui é P. Tudo isso aqui é P. Então, eu venho, aqui só pode ser, eu olho a linha, né, ó, aqui é a linha 2, ó, venho para cá, ó. Então, aqui é 2, P1, 2, P3, P4, P5, P6. Porque o P só cabe 6 elétrons, né? Então, o máximo aqui que ele acomoda é 6 elétrons. Então, o elemento que acaba com 3P1 é o boro. E perdão, que é 2P1, né? Que acaba com 3P1 é o alumínio, 3P2 é o silício, 3P3. Ah, e quem termina com 4P5? É o 4P5, tá aqui, ó. Eu venho 4P1, P2, P3, P4, P5, ó. Tá aqui, ó, o bromo, e aqui o argônio é o P6. Isso facilita para saber que tudo aqui é D. Aí tá. Então aqui eu já sei que é S, eu já sei que aqui é S, então fica fácil. Aqui no meio é D, tudo no meio é D. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado, porque aqui começa, não é 4, tá? Aqui não aqui é o período 4, mas eu começo aqui, ó, com 3 e aqui 4, tá? E é esse o cuidado que vocês têm que ter. Então, aqui começa 3D1, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque o D acomoda somente 10 elétrons. Então, ele vai até aqui. Aqui, 4, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Então, vai até aqui. Aí, aqui, que é dentro aqui, ó, aqui vai ser 4 e 5, porque se você olhar no diagrama de Linus Pauling, você só tem 4F e 5F. Então, 4 vai ser aqui e o 5 aqui. Não confunda com o período aqui, ó. Porque lembre-se que os elétrons não seguem as camadas, eles seguem os níveis de energia. Então, aqui vai ser o 4F, né? São todos esses aqui, ó. Aqui é o F. Só que 4F, o 4D1, ele começa aqui, ó. Começa nesse aqui. Porque essa caixinha começa aqui, ó. Então, 4D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Aí o 4F1, F2, F3, F4, F5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ele para aqui, ó. O 14 para aqui. Então, esse cuidado que tem que ter na hora de olhar para a tabela periódica, porque senão você se confunde, tá? Mas é isso que eu mostrei aqui. Tá? Aqui ele mostra certinho, depois só dá uma conferida, ó, né? Ó. Então, é 3 e aqui 4, ó, 4 e 5, porque a distribuição eletrônica segue essa sequência, né? De acordo com o diagrama de Linus Pauling. Aí, olhando essa tabela periódica, a gente precisa analisar algumas propriedades.
que é raio atômico potencial ou energia de ionização, é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica desses elementos, né, a eletronegatividade e também a eletropositividade. Aqui, então, a gente começa rapidão, isso aqui já é bem mais tranquilo para a gente analisar, porque basta eu olhar a tabela periódica e já consigo prever algumas propriedades desses elementos. Uma delas é o raio, né? O raio, ele é medido quando eu tenho a junção de dois elementos idênticos, em que a gente analisa a distância entre os dois núcleos, e o raio vai ser a metade dessa distância. Então, é assim que a gente calcula o raio de um átomo. E esse raio, quando a gente analisa principalmente os elementos de representativos, então aqui eu estou na família 1A, ó, família 1A. Hidrogênio, olha o tamanhozinho da esfera. Olha o lítio, aumentou, vai aumentando. Então eu percebo que o raio aumenta na família de cima para baixo. Vai aumentando o raio. Quando eu analiso no período, ou seja, no nível, no mesmo nível de energia que eles estão, né, na mesma camada, no mesmo período, o lítio, ó, em comparação ao berílio, é maior. O que está acontecendo? Ele está diminuindo de tamanho. Então, o raio, ele aumenta na família de cima para baixo e diminui da esquerda para a direita. Ou você pode dizer que ele aumenta da direita para a esquerda, né? Vai depender da sua análise. Mas tem que entender por que está aumentando de cima para baixo. Porque se você pensar que o lítio, em relação ao sódio, ele tem menos elétrons. Então, para acomodar os elétrons do sódio, eu preciso de mais uma camada. Aumentei a camada, aumenta o tamanho, o volume do átomo, aumenta o seu raio. Agora, comparando o sódio com o magnésio, o que aconteceu? Aumentou um elétron. Opa, ele diminuiu de tamanho, porque a diferença do sódio para o magnésio é um elétron. O magnésio tem um elétron a mais que o sódio. Então, o que aconteceu com o magnésio? Quando eu estou no mesmo período, ele vai diminuindo, porque ao adicionar mais um elétron, vai ocorrendo a atração do núcleo, que é positivo, pelos elétrons. Ele puxa esses elétrons, diminui o seu volume, diminui o tamanho do raio. Tá? Então, aqui só para frisar, então, o raio aumenta de cima para baixo ou da direita para a esquerda. Né? Você também pode dizer, ele diminui da esquerda para a direita. Vai depender da sua análise, mas é esse a explicação. Tá? Então, o raio iônico também acontece, até mostrei lá para cátions e ânions na aula passada, que o lítio, ele é um cátion, o lítio é um átomo que ele tende a perder elétrons, quando ele perde, ele diminui o seu tamanho, que eu já falei, toda vez que um átomo se transforma em um cátion, de carga positiva, ele diminui o seu raio. E um átomo que tende a ganhar elétrons, que é o caso aqui do flúor, ó, ele aumentou quando ele se transformou em ânion. Então, aqui mostra, ó, esses elementos aqui na linha azul, são todos átomos. Eles tendem a perder elétrons. Eles perdem elétrons, eles se transformam em cátion. Então, ele diminui o valor do seu raio. E quando o Então, átomo... professor, o que define o tamanho do raio é, na verdade, a quantidade de elétrons, não é o número atômico dele. Não, a quantidade de elétrons, exatamente. Porque são os elétrons que se movimentam. Então, tudo vai depender dos elétrons. Tá? Entendi. Isso mesmo. Então, você tem que analisar. Opa, então, se eu estou comparando um átomo com o outro, eu estou olhando o número de elétrons dele. Porque se ele aumentou o número de elétrons, se ele está no mesmo período, eu já tenho que pensar, opa, ele vai diminuir o seu tamanho pela atração que ele vai ter pelo núcleo. Certo? Agora... Eu posso ter um elemento químico, um elemento com alto número atômico, mas ele ser um cátion e ter um raio atômico inferior a outro que está estável e tem um número de elétrons equivalente ao de prótons, né? Exatamente, por causa disso. Porque tudo vai depender da atração dessa movimentação de elétrons com o núcleo. Então, à medida que eu tiro elétrons ou coloco elétron, aumento, vai variar o tamanho desse raio. Certo? Ok. E aqui, ó, então, os átomos, né, que são flúor, cloro, bromo e iodo, que eles tendem a ser ânions. Então, quando ele se transforma em ânions, que ele ganhou elétrons, ó, ele expande. Que é o que aconteceu aqui, ó. Então, o raio aumenta. Né? Por que ele aumenta? Porque eu não posso também esquecer que
quando você acrescenta elétrons, eu tenho a repulsão, os elétrons vão se afastar, por isso que o volume do átomo aumenta. Que se eu estou ganhando um átomo, ele está ganhando elétron, está entrando mais um elétron. Então, eles vão ter que ter uma distância entre um e o outro para eles não sentirem a presença do vizinho, porque eles se repelem, né? Mas eles têm que estar torto. Lembra que ele gira para um lado e gira para o outro, mas tem que ter a distância ideal para que um elétron não sinta a presença do outro. Então, ele dá uma afastada. Então, o raio aumenta. Então, ele aumenta o seu volume, tá? E aí, uma outra propriedade é a energia de ionização, ou potencial de ionização. É justamente a quantidade de energia que a gente precisa fornecer para tirar um elétron. Lembra que o elétron é em volta do núcleo. E não posso esquecer da atração do núcleo por esse elétron. Então, essa energia de ionização ela é feita aí no átomo no estado gasoso. Então, quanto menor for o seu raio, maior vai ser a atração do núcleo por esse elétron. Então, maior é a energia para eu tirar esses elétrons. Então, o que a gente percebe aqui? Ó, que a energia de ionização, ele aumenta da esquerda para a direita, ó, quando eu estou analisando no período. E quando eu olho de cima para baixo, ó, na família, ele aumenta de cima para baixo. Então, o que está acontecendo? Eu já sei, ó, que se eu vim da esquerda para a direita, vai diminuindo o tamanho do átomo, né? E se eu venho da família, né, ó, ele vai aumentando o tamanho. Então, quanto menor for o raio, maior é a energia. Quanto menor for o raio, maior a energia. Por que isso? Porque se o raio é pequeno, o elétron está próximo do núcleo. Então, é difícil você arrancar esse elétron. Então, a energia de ionização é... Aí, o hidrogênio deveria ser o de maior energia, né? O hidrogênio, o hidrogênio é maior energia de ionização, não. Porque ele tem um elétron. O hélio tem dois. Aí, se for jogar pela tabela aí, quanto mais para a direita e quanto mais para cima, maior é a energia de ionização. Ele Sim. leva ao hélio. Que o hidrogênio e o hélio estão na mesma, aquela mesma, como é que fala, nível, né? Nível 1. Sim. Só que entre os dois aí, o hélio seria o de maior energia. De maior energia, se comparado com o hidrogênio, sim. É que tem que fazer sempre... Pode falar. O hidrogênio tem o menor raio, né? Tem menor raio. Não, tem maior raio. Se Ele comparar mesmo tendo um elétron só, ele tem maior raio que o hélio? com maior raio. Porque quando eu coloco o hélio aqui, quando você coloca mais um elétron, o núcleo puxa esse elétron, diminui o volume. Ah, tá. Ele atrai o segundo elétron. Então, ele diminui o tamanho do raio. Então, se eu comparar aqui o hidrogênio com o hélio, o tamanho é menor. O raio dele é menor do que o hidrogênio. Entendi. Entendeu? Então, essa é a comparação que a gente faz. Eu tenho que sempre estar olhando com quem que eu estou analisando. Né? Se eu pegar aqui um elemento aqui, ó, mais à esquerda da tabela periódica, e comparar com o da direita, quem está na direita vai ter uma maior energia de ionização. Vai ser mais difícil arrancar elétron de quem está aqui. Por isso que você vai entender que os elementos que estão aqui na esquerda, é mais fácil eu tirar elétrons dele. É mais fácil eu arrancar um elétron e se transformar em cátions. Então, esses elementos que estão aqui tendem a ser cátions, porque é fácil tirar os seus elétrons, eu preciso de menor energia. Agora, esse lado aqui, não. Eles tendem a ter ânions. Exceção os gases nobres, tá? Os gases nobres que não entram. Então, eles tendem a ser ânions, porque é difícil você arrancar um elétron, é mais fácil eu dar um elétron para ele. Então, ele tende a formar ânions de carga negativa. Beleza? E aqui, ó, só para ilustrar, ó, para a gente entender aqui, ó, tem aqui um átomo que no seu núcleo tem 2 prótons, e em volta na eletrosfera 2 elétrons. Então, a energia para tirar esse elétron aqui, ó, é de 394 vezes 10 a menos 18 Joule. Então, é a energia que eu forneço para tirar esse elétron. Tirei esse elétron, para eu tirar esse outro elétron aqui que ficou, preciso dobro. Por que isso? Que é aquilo que eu falei. O núcleo atrai esse elétron muito mais fortemente do que quando ele estava atraindo 2.
É a mesma coisa você pensar assim, é muito mais fácil quando você está segurando, vamos pensar aqui, você está segurando no seu colo aí, duas crianças, a sua força está dividida para duas crianças. Aí alguém tira uma do seu colo. Agora, para arrancar a segunda criança do seu colo, toda a sua força está para esse único elétron. Então, eu vou precisar de maior energia para arrancar esse segundo elétron. Então, eu tiro o primeiro elétron, para eu tirar o segundo, preciso de muito mais energia. Quero tirar o terceiro, mais ainda, tá? Então, tudo depende aí do tamanho do raio. Se o raio for menor, mais energia ainda vai ser necessário, tá? Para você arrancar esse elétron. Então, é energia de ionização. E a afinidade eletrônica, o próprio nome já diz, são os elementos que têm afinidade por elétrons. A gente já vai ver aqui, ó, que a afinidade eletrônica aumenta baixo para cima e da esquerda para a direita, tirando aqui os gases nobres que não têm afinidade eletrônica, tá? Então, o que a gente percebe? Que a afinidade eletrônica está relacionado, né, justamente com essa energia que você tem para o átomo, se ele quer receber um elétron. Então, a gente percebe que quem quer receber elétrons são justamente quem está mais à direita. Por isso que os halogênios são mais eletronegativos, porque eles preferem ter elétrons. Então, é mais fácil eles receberem elétrons do que quem está aqui, do lado esquerdo. Porque aqui tende a ser eletronegativo e aqui tende a ser elétron positivo. Então, a gente já começa a perceber que também está relacionado com o raio, né? Continua sendo o raio a explicação muito do comportamento de cada elemento na tabela periódica. Tá? E a eletronegatividade também segue aí o raio. Quanto menor for o raio, mais eletronegativo é, né? Ó, deixa eu voltar aqui. Então, de baixo para cima, se eu estou comparando a família, e da esquerda para a direita. Então, percebe que ele também está seguindo aí a mesma sequência do raio em termos de tamanho, né? Diminuir o raio, porque aqui, ó, a eletronegatividade, a gente já sabe que vai ser o flúor. Então, quanto mais no topo aqui da direita, mais eletronegativo é o elemento químico. Ou seja, a gente já sabe que o lado esquerdo da tabela periódica são menos eletronegativos do que o lado direito da tabela periódica. E esses são os gases nobres, tá? Ou seja, eles são eletronegativos, eles têm a capacidade de atrair elétrons. Por isso que eles tendem a ser ânions, eles querem ganhar elétrons. Tá? E aí, eletropositividade é o contrário, né? Então, da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, a gente já sabe que esse lado tem que ser eletropositivo. E aí, novamente, frisando, aqui tende a ser cátions e aqui tende a ser ânions, tá? Aqui no meio nós temos as exceções que vai depender do comportamento do elemento, com quem ele vai estar se ligando, que a gente vai falar de ligações e tudo tem em relação aos cátions, aos ânions, tá? E aí a gente finaliza, tá, ô Victor? Eu acho que por enquanto é isso. Você tem alguma dúvida? Maravilha, não? Foi bem claro. Tá? Só essas propriedades aí da tabela que tem que dar uma revisada, né? Para onde. O raio atômico eu percebi que ele é o oposto do. Como é que é? O segundo. É o oposto da eletropositividade. Da eletropositividade, E aí tem a afinidade. Ele é oposto. Porque aí, porque quando a gente fala do raio, a gente coloca a seta que ele aumenta de cima para baixo, certo? E ele aumenta da esquerda para a direita. Por isso que ele é o contrário. Que é assim, ó, o raio ele aumenta de cima para baixo, certo? E da direita para a esquerda. Isso. O raio aumenta. Então, é o contrário por quê? Porque a eletronegatividade, ele vai ser de baixo para cima, porque aí, quanto menor o raio, o que acontece quando o raio é menor? Se o raio é menor, a força de atração, né, do núcleo com o elétron é maior. Exatamente. Por isso que eu sempre falo assim, você entender o raio ajuda muito. E a gente vai começar a pensar assim, olha, por que alguns compostos inorgânicos, vamos pensar aqui, ó, só para você entender,
a gente fala assim, HCl, né? Um ácido que todo mundo conhece, HCl. Ele é forte, e o HF, que é o ácido clorídrico, ele é fraco. A explicação é o tamanho do átomo, o raio. O raio do flúor é pequeno, ele é uma esfera pequena do flúor. Já do cloro, ele é grande. Então, pensa no hidrogênio, uma esfera pequenininha, e outra aqui, ó. Esse aqui é o HF. Esse aqui é o HCl. Tem atração do núcleo por esse próton. Então, quando a gente fala em ácido, a acidez está relacionada a liberar esse hidrogênio. Então, quem está segurando mais facilmente esse hidrogênio? Quem tem maior raio ou menor raio? Quem está segurando mais é quem tem quem tem o menor raio. Menor raio. Por isso que o HF é um ácido fraco. Porque ele não consegue liberar o hidrogênio em meio aquoso. É um ácido fraco. Mesma coisa do vinagre, que é o ácido acético. Porque a explicação está no raio do elemento. Então, isso tudo é importante quando a gente fala nas propriedades da tabela periódica, para a gente entender o comportamento de algumas substâncias, a explicação. Então, saber na tabela periódica, você olhar a tabela periódica e olhar nela e saber identificar desse lado, né, direito da tabela periódica, são os elementos eletronegativos, já vai te ajudar. Do lado esquerdo, os eletropositivos, já vai te ajudar. Porque vai te entender por que alguns elementos querem fazer ligação iônica, porque outros elementos querem fazer ligação covalente. Então, isso tudo, só de olhar na tabela você já vai conseguir, mas você precisa ter esse entendimento básico, tá? Correto. Que facilita muito. Beleza, Vitor? Tem mais alguma Maravilha. dúvida? Não, nenhuma. Não? Apenas, só pelo menos tem você, hein, Vitor? Porque parece que ninguém quis assistir a aula hoje. Pois é. Mas é aquilo que você falou, eu acho que são alunos que estão refazendo e só estão fazendo as atividades. Mas está ótimo. O importante é fazer as atividades, estudar no seu tempo, se organizar. Você faz o quê, Vitor? Eu faço bacharel em ciência e tecnologia. Entendi. Então, tá tranquilo. Você fala o curso que eu estou estudando na FMT? É isso mesmo. Você é de que polo? Eu sou do Polo Sorriso. De Sorriso. Eu fui em Sorriso uma vez, achei muito bom, cara. Polo muito bom. Tem laboratório, tem tudo aí. Muito bom. Bem completo. Bem completo. Eu até falei com a coordenadora, falei, nossa, Polo de Sorriso tem que aproveitar aquele polo lá, porque as aulas práticas seria para ser feita nos polos, mas por enquanto não deu certo. E vocês têm um polo muito bom. Tem vidraria, tem reagente, tem tudo. Mas beleza, Vitor. Então a gente termina Maravilha, aqui. Adriano. Se quiser fazer alguma pergunta, tá? Fica à vontade. Se tiver dúvida, pode mandar mensagem, que aí a gente vai sanando, tá bom? E agora, a partir do dia, dá para ir fazendo atividade 1, né? E aí, pensando aí também na parte experimental. Se tiver dúvida na parte experimental, também aproveita. Que aí a gente... Maravilha. Fechou? Obrigado, Adriano. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite e bom descanso. Você também, cara. Tchau. Tchau.